Pois não. Ah, mas para cuidar dele, e eu troco esse prédio, um carro, e é uma startup, não, e eu consegui estar, eu estou olhando uma coisa, brincando com ele. Se prepare para ralar, porque vai aprender muito e a questão não é ganhar, não. A questão é aprender, porque você vai ter uma expertise única, você sobrevivendo a isso. Parabéns e continue firme e forte, né? Sérgio, você está com a mãozinha levantada? Seja bem-vindo, Sérgio. Ontem você falou, agora eu estou te vendo. Que bom. Eu aqui mais quietinho. Eu estou percebendo mesmo que a mulherada hoje assumiu mais. Conselheiro, né? Ah. Conselheiro é só o cara de carreira que a gente conhece na área, ou tu acabou de. Como é que é? A pergunta eu não entendi. Conselheiro é o quê? O conselheiro, né? Ou ele pode ter uma formação, uma parte distinta e fazer parte do conselho. Não, geralmente eu sou engenheira eletricista, geralmente entrei na SH porque sou engenheira eletricista e tive experiência para indústria. Então, isso tudo lembra. Você ter a competência de ser conselheiro é competências que você adquire ao longo do tempo, porque a gente começa como outro. E o que eles querem é um outro voo, mas você precisa ter um background aqui para mostrar que você vê, que você entende de indústria, você tem. Então, você tem que ter uma formação e tem que ter uma formação específica de conselheiro. Tem gente que gosta de ser gestor, tem gente que gosta de pegar o boi pelo chifre, é perfil. Tem outras pessoas que gostam de ficar só no direcionamento de não pegar. Aí é outra coisa. Agora, você tem que saber, você tem que ter os cursos sim, de conselheiro, mas, gente, você só entra em conselho por indicação, é network mesmo. Eu sou conselheira certificada do IBGC desde 2010. Não entrei em nenhuma empresa via o IBGC sendo conselheira certificada há praticamente 13 anos. É o meu network, é o que você tem, é você entender esse jogo, é você circular no meio desse jogo, é as pessoas entenderem e você ter uma história. E aí é importante quando a gente fala qual é a história que você está escrevendo, porque isso em algum momento, para esse tipo de voo, faz toda uma diferença. Tá claro? Network. Entender. Sim. Tá? Isso é importante. Além da competência, network. As pessoas precisam te conhecer. Tem época na vida da gente, como vocês estão aí, gente, vocês têm que saber quem é quem na empresa de vocês. Quem é o formador de opinião, quem é isso e tudo. E vocês, se vocês querem fazer parte disso tudo, de poder você chegar junto. Essas pessoas são formadores de opinião, elas têm que te conhecer. Chega um ponto que isso aí te leva num determinado patamar de relacionamento. Tá? Chega um ponto, as pessoas têm que saber quem você é. Mas só você não chega nesse ponto se você não descobriu e não está fazendo parte do jogo. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? É fazer parte das missões das empresas, é fazer parte daquilo que você acha ridículo, mas você tem que fazer, as pessoas têm que te ver que você faz parte da empresa e tudo. Daqui a pouco você começa a conversar numa coisa, faz um posicionamento numa reunião
e de repente fala assim, aquela menina que falou aquilo na reunião, eu quero ela na outra. Você já foi vista. Aí já começa o seu momento caras aí, cara. Mas se você não está nessa reunião, se você não está ali, você não é ninguém. Entender estrutura de poder é você entender quem é quem na organização, principalmente os formadores de opinião dessa estrutura de poder. Não antigamente os conselheiros eram de carreira e tudo. Hoje não. Hoje tem uma profusão de vários profissionais trabalhando para ser conselheiros aí, tá? Mas a experiência conta muito. Tudo bem? Mais perguntas de conselho? Se vocês não tiverem, a gente parte para o mundo de vocês, que é a da diretoria executiva. Tudo bem? Sérgio, você levantou a sobrancelha, tá bem? Minhas meninas, tudo bem? Vamos nos posicionar como conselheiras, começar a pensar nisso? É uma opção de carreira também. Mas vamos lá. Diretoria executiva, gente. Vamos lá. Diretoria executiva. Exerce a gestão executiva. Significa o quê? O que é gestão executiva? Fazer acontecer. O cara é pago para fazer acontecer. Tirar a bundinha da cadeira e fazer acontecer. Não existe essa de gestor que não entrega. Ele tem que entregar. Ele tem que dar resultado. E quando ele é o CEO, ele é muito esperto e tudo. Ele entrega, ele lidera a equipe interna dele e ao mesmo tempo que ele lidera a equipe interna dele, ele vai entender o jogo de poder que tem em cima dele, que é o jogo de poder dos acionistas. E aí ele começa a mostrar o resultado dele de acordo com esses acionistas, o que é importante para um e tudo, e ele começa a... Eu tive o privilégio de trabalhar, né, montando trabalhos e relatórios para conselho, de uma pessoa que entendia esse jogo muito bem. Ele sabia entender os conselheiros, ele conversava, tinha reuniões específicas com conselheiros específicos, o CEO, porque ele sabia que ele dependia do entendimento do conselho daquilo que ele estava fazendo. Então, mas ele sabia que ele tinha a coisa principal que ele tinha que entregar, é o resultado dele. Tá claro, gente? Então, o executivo, ligado à diretoria executiva, ligado a esse, a turma está ali para fazer acontecer. Ponto. É isso. Um conselho direciona e tem a turma da diretoria que faz acontecer. Listo. Tá? Vamos olhar para esse triângulo básico aí da frente. De acordo com as boas práticas de governança corporativa, eu olho para os donos e falo, esses caras estão de acordo com as melhores práticas de governança. Eu olho para os proprietários, eu olho ali para os donos e falo, esses caras estão coesos. O que é coesão? Todos os acionistas pensam, entendem a empresa, o momento da empresa, e todos eles estão apostando numa mesma direção. Você entra numa empresa familiar, 3 irmãozinhos com direitos iguais na diretoria. Um quer ganhar, um quer aplicar todo o resultado da empresa na empresa mesmo para fazer ela crescer. O outro quer receber só dividendos e o outro quer vender, a empresa está parada, porque os donos, os acionistas não estão coesos naquilo que ele vê a empresa. Então, a coisa mais importante numa empresa é a coesão de acionistas. Empresas de mercado, quando você vê acionista brigando, o que acontece? A executiva começa a tomar partido. Tem parte da executiva que fica de um lado e de outro. É o que aconteceu na Uzi Minas no passado recente. Briga entre argentino e japonês. O que vocês dizem? Só perdeu o valor da empresa. Tiveram que fazer outra coisa de acionista para refazer, papapá. E o que nós estamos vendo? Um parceiro japonês diminuindo a participação porque está difícil a convivência com outro cara que são os argentinos ali.
tá? É entender o jogo corporativo sem mimimi, gente, é isso. Coesão de dono é a coisa mais importante, não tem, a turminha de baixo começa a fazer. Então, o conflito que tem aqui vai reverberando, né, para todas as instâncias que tem ali dentro. Então, coesão dos acionistas é a mais importante. Você olha para um conselho sobre o ponto de vista de boas práticas, o que é que a gente vê? O que é que a gente procura notar? O quanto esse conselho é integrado. Você tem pessoas com competências diferentes, com experiências diferentes, quanto eles se respeitam ali e quanto eles estão integrados numa tomada de decisão que é melhor para a empresa. É a integração, boas práticas. E você olha para uma diretoria executiva, qual a primeira característica sobre o ponto de vista que a gente busca num diretor executivo? É o quanto o cara é campeão da causa para a empresa dele. Ou seja, eu tenho um CEO que ele tem equipe interna na mão dele, a operação está na mão dele. Ele no olhar, ele na direção, no dia a dia, ele leva essa turma para a direção que ele quiser. Isso é ser campeão da causa. Tá? Sobre o ponto de vista de poder, o racional é outro. E nós temos aí a questão das boas práticas e temos a questão de poder numa estrutura de governança. Não é isso que nós falamos até agora? O que eu tenho que olhar sobre o ponto de vista de poder? Que é a estrutura de baixo aí, que vocês têm aí na tela. Que é, eu olho para os donos sobre o ponto de vista de poder, eu tenho que pensar o seguinte: qual é o dono que tem mais poder? O que tem 60% das ações ou o que tem 20%? 60 manda mais do que 20, certo? Então, o poder de um acionista é a quantidade de ações que ele tem do capital social que pertence a ele. Como é que ele traduz isso no modelo de governança? Eu tenho que ter um estatuto, um acordo de acionista que diz o seguinte: o acionista tal que tem 60%, por exemplo, das ações da empresa-chave, ele vai ter direito a indicar 4 conselheiros na estrutura de governança. Não é quem direciona, é o conselho? Então, o cara que tem 60 faz valer esse de poder que ele tem na indicação do número de conselheiros dele. Tá claro? O de 20 vai indicar 1. Então, 4 mais 1, 5, tá ali. E tá no estatuto fala assim: o majoritário vai ter sempre a indicação do chairman. Porque como cada um ali é um voto individual, se tiver ali tem que ter um para poder fazer. Então, o acionista, o poder do acionista é transferido para uma estrutura de governança no número de conselheiros que ele tem condição de indicar. Tá claro isso, pessoal? E eu olho um diretor executivo, quando é que um diretor executivo, um CEO tem poder? Eu falei que ele primeiro tem que liderar, ser o campeão. Mas quando é que ele tem literalmente o poder? Quando esse cara entrega. E não é qualquer resultado que ele quer entregar, não. Tá claro isso, gente? Faz sentido o que eu estou falando para vocês? Então, vamos lá. Vamos entender o jogo de governança agora. Tá? O jogo que... Pois não, Raíssa. Pois não? Quando eu falo, né, que diretor executivo do CEO, eu falo de uma pessoa ou eu posso ter por área? Por exemplo, financeiro. Não, aí você tem diretores, que faz parte da turma do CEO. O CEO, ele é o chefão. Ele é unitário. Eu estou falando do cara. O CEO é o grande chefe. Chefe é um. Os outros ajudam ele. São os caras que trabalham ali. Os caras ligados diretamente a ele. Ninguém governa sozinho. Ele tem que estar ali. É a turma, é o seu presidente com ministérios todos que estão ali. E também tem a turminha ali no governo que é a questão ali, né, das casas, os representantes de cada um. Você governa através de um colegiado. A mesma coisa na empresa. Você tem um cara, ele tem a turma ali que trabalha junto com ele, que vai
você vai ter aquela divisão de função até chegar no você. Tem alguém com o microfone ligado aí? Tá dando uma... Aí, eu acho que agora acabou, né? Então, é isso, tá? Então, é o cargo, é o CEO, né? O CEO, quando a gente fala CEO, a gente tá falando o CEO e equipe, né? Como é que esse jogo é julgado ali dentro. A questão da liderança, inclusive do CEO, perante aos seus diretores ali, tá? Então, qual que é o jogo de governança, gente? Vamos lá. O jogo começa na Assembleia Geral. Ali define quem é quem. Quem vai fazer parte do conselho, quem vai fazer parte do conselho fiscal. Ali é definido as metas principais e tudo. Aconteceu, passou a Assembleia, o jogo fica entre conselho de administração e diretoria executiva, certo? Vamos seguindo as setinhas aí comigo na tela, gente. O que faz o conselho de administração? Direciona estrategicamente uma empresa, uma diretoria executiva. Ou seja, quero tanto de resultado e esse resultado tem que ser feito nesses princípios assim, assim, assado. Esse direcionamento chega para o diretor executivo e a equipe dele para fazer o quê? O planejamento estratégico deles. O que é um planejamento estratégico? É a formulação das melhores estratégias para gestão e negócio. Ou seja, traduzindo, eu posso te entregar, diretoria, posso te entregar o que você quer, o resultado que você quer nessa atividade específica, nessa empresa, dessa e dessa forma. Isso custa tanto, isso custa tanto, isso custa tanto. Para que eu possa te entregar isso, eu tenho que treinar nessa primeira opção. O meu pessoal nisso, comprar o equipamento tal, papapá. Vai desmembrando ali as estratégias para gestão e negócio, né? Para que dê o resultado. Essas opções, essa formulação dessas melhores estratégias, volta para o conselho fazer o quê, gente? Aprovar, mandar recoisar. É muito comum você receber um planejamento e o conselho fala assim, nossa, eu adorei a parte 1 da primeira opção, a parte última dali, volta, recoisa tudo e junta as duas num outro planejamento. E vai entrando nesse loop até aprovar. Então, você direciona, vem a formulação das estratégias pela diretoria executiva e isso entra em loop até se aprovar, que é o setinha 3. Homologa, escolhe as melhores diretrizes. Essas escolhas, essa aprovação volta para a diretoria executiva, para a diretoria fazer o quê, gente? Executar. Palavras-chave de um diretor executivo. Formular as melhores estratégias para gestão e negócio e fazer acontecer. Ponto. Fechou o jogo de governança? Not yet. Ainda não. Porque além de direcionar uma empresa estrategicamente, escolher as melhores diretrizes, a um conselho cabe monitorar e avaliar para e passo o que está fazendo uma diretoria executiva. Ok? Então, palavras-chave de um conselho. Direcione estrategicamente, 3 palavrinhas. Direcione estrategicamente, homologa as diretrizes, avalia e monitora um presidente executivo e a equipe dele. Palavra-chave de um gestor, de um diretor executivo. Formular as melhores estratégias para gestão e negócio e fazer acontecer. Ponto. Esse é o jogo. Ok? Ei, vocês estão aí? Faz sentido o que eu estou falando para vocês? Sim. Agora, que bom, que agora é que eu ia mostrar a bezetacil para vocês, tá bom, faça a pergunta. Basicamente, então, a diretoria executiva, ela vai tratar todas as estratégias para fazer com que funcione o negócio, né? A favor aí das intenções dos acionistas, de todos os interessados, e o conselho
serve para manter um nível de valores nessa trajetória. Basicamente é isso. E caso ele discuta alguma não conformidade, seja ela com o emprego, ou em qualquer âmbito da empresa, com de valores, de ele vai apontar para que seja corrigido e volta para fazer, para a estratégia levar em consideração isso. É assim mesmo. Só que o conselheiro tem que saber do que está entregando. Ele, além de saber o que o acionista quer, ele tem que saber ainda. Eu, por exemplo, na SC Gás era muito interessante. Como eu trabalhava com um CEO que era muito grande na coisa e sabia fazer o jogo, eu percebia que o grande CEO da SC Gás, na época que eu era conselheiro, estava fazendo o mesmo jogo que eu estava fazendo. Então, muitas vezes eu chegava para ele e falava assim, ô William, cuidado, eu sei o que você está tentando fazer, só que eu estou aqui do outro lado. Eu sei que você está fazendo isso e isso nós não queremos. Entendeu? Então tinha esse papo, e é um papo gostoso, porque a diretoria está querendo, tem que dar o resultado, está buscando o resultado. E você tem que ter conselheiros aqui que entendam esse jogo para entender e para direcionar bem, numa boa onda, a diretoria executiva, gente. Tem que ser um jogo de todo mundo querer aquilo que é melhor para a empresa. E é entender esse jogo. Tá claro? É isso mesmo. Tá? Mas esse jogo acaba que muitas vezes os valores são torcidos e... Ah, e quem é o guardião de valores, querido? O guardião de valores é o conselho. É o conselho. Mas, na verdade, o próprio conselho está tão inserido nesse contexto organizacional que ele fica enviesado. Sim. Por isso que conselheiro não pega para fazer, quem faz é o diretor executivo, porque ele tem que estar com a visão de cima da estratégia. Conselheiro não faz, conselheiro direciona, quem faz é a diretoria executiva e a turma dele, ponto. É segregação de papéis. Tá? Eu estou procurando por esses cargos aí, conselheiro, diretor, sabe o que vai indicar? Ah, com certeza, é o jogo. Seja bem-vindo à área, à A turma. visão jurídica e administrativa depois dessa aula aí. Que bom, Alan. Que bom que pelo menos essa perspectiva já surgiu para você e é uma excelente perspectiva. Quando eu saí da Usivina, né, eu tava na rua, né, tava ali, tive que sair, né, porque tive que recomeçar minha vida, coisa, eu já sabia. É o mundo corporativo e é conselho. E aí eu me preparei para estar nos conselhos. E eu já era autora de livro, mas eu tinha uma história como executiva que me respaldava. Então tudo aquilo fez diferença. Ser a primeira mulher que teve patente na Usiminas, uma das primeiras a fazer parte da diretoria. Essas coisas que todo mundo está falando hoje, para mim veio como consequência da minha carreira e que na época eu nem sabia que era. Hoje a turma está enfatizando. Então enfatizam coisas que eu não dou a mínima importância mesmo, porque veio da consequência de muita relação, viu, gente? Mas eu tinha uma história que tinha que fazer e aí a gente, né, você se direciona e vai e refaz network e vai. Não é fácil, mas é altamente possível. É um foco, é um direcionamento que você pode fazer. Tá claro? Então, tá nesse meio. Então, é uma ótima opção, tá? Mas tem uma coisa, gente, que eu preciso falar para vocês que ninguém diz. E que não é uma coisa, digamos, muito agradável. Mas vamos lá. Observem esse gráfico que vocês têm aí na tela de vocês. Tá? Você tem essa linha, deixa eu pegar aqui, que é a DMA, tá? Essa linha aqui é a linha do resultado da empresa. Então, você pode ter uma empresa, você é conselheiro, você tem uma empresa, você é gestor de uma empresa, né? Um funcionário de uma empresa que está numa zona de desconforto, ou seja, a empresa está no vermelho. Uma empresa que está no vermelho, pessoal, você tem que entender o tipo de vermelho que ele está. Se é um momento de crise que a empresa está passando, que você vê os acionistas correndo atrás e a turma se movendo e tudo, a empresa tem uma história de resiliência muito grande à crise e tudo. Se você
foi uma das pessoas que ainda não foi vista na empresa, o que é uma empresa uma pessoa que não foi vista na empresa? Suponhamos que tem alguém do outro lado da empresa, do outro lado da telinha, tá? Que tem mais de 5 anos de casa, está fazendo um curso de MBA e não está sendo preparado oficialmente para o cargo de alguém. Suponhamos que tem alguém do outro lado aí da telinha, suponhamos, tá, gente? Tá? Que nos últimos 5 anos, 3 anos, não recebeu nenhum telefonema de headhunter. O que é o recado para se tiver as pessoas com esse perfil do outro lado? Você não foi visto dentro da empresa sua, você não existe para a sua empresa e não existe para o mercado. O que significa que o nosso marketing pessoal é muito fraco. Se você está numa empresa que está em maus lençóis, está no negócio, você tem que entender que empresa é essa e por que ela está. Porque no momento de crise, se você já percebeu que a empresa está saindo, no momento de crise, é no momento, se a empresa ainda não te viu, dela te ver. Porque é o momento que você tem para estar junto com a empresa, principalmente nas pequenas. Dono não esquece ninguém que dá vida para tirar a empresa do buraco no momento que está ali, principalmente empresas médias e pequenas. É o seu momento ali de aparecer na empresa, que a empresa, você percebe que a empresa tem tudo, e é o momento de você se fazer presente dentro da própria empresa. Se você está numa empresa que está em maus lençóis e que você percebe os acionistas mais perdidos que servem tiroteio, você vê a turma toda, a gerentada toda, todo mundo apostando para ver o que vai dar aquilo ali, mas ninguém fazendo absolutamente nada. Está na hora de você pensar muito bem e vazar dessa empresa o mais rápido possível, antes que o encosto do nome daquela empresa fique impregnado no seu currículo. Você era gestor da empresa, você era funcionário da empresa, participou da bagunça como, levou quanto. É um horror você ter essa história no seu currículo, por exemplo. Agora, o que ninguém fala para vocês é quando você participa de uma empresa, tá? Onde você faz parte de uma empresa que está na zona de conforto. Ora, o que é uma empresa na zona de conforto, moçada? A empresa está bem, o resultado dela está bem, tá? E o que é que a gente tem que tomar cuidado? O que é uma empresa estar bem? Está na média do mercado. Significa que as empresas, que as pessoas que estão ali são médias. E jogo de governança não é para medianos e muito menos para medíocre. Você vai ter um puta de um valor e um último de um valor como gestor quando você entregar o melhor resultado. Porque média eu encontro na esquina. O seu 5, se for média do setor, o seu 5 com o 5 dela, para mim vale a mesma coisa. E se ela, por ser mulher, ela é mais barata do que você, ela fica, você vai embora. Porque é média. Média é substituível. Tá claro? Faz parte de um grande, para ser um grande setor, quando você entrega mais do que o setor. Um Jack Welch, gente, quando foi aposentar da GE, o conselho da GE chamou o Jack e falou assim: Jack, brother, vem cá, quanto que você quer para não ser CEO de empresa nenhuma? Para você sempre ser o Jack Welch da GE. Por quê? E depois de anos e anos, 22 anos depois, ele aposentar da GE, separa da mulher e sai o imposto de renda dele, o quanto que ele ganhava da GE depois de 22 anos. Quase 450 milhões de dólares de aposentadoria da GE. Como que um cara ganha isso? Porque na época que ele era CEO da GE, esse cara fez a GE ser o melhor resultado da indústria americana, não só do setor elétrico e eletrônico. E isso a gente não encontra na esquina. O poder da gestão está na qualidade e na quantidade do retorno que ela dá.
claro? Perguntei se está claro ou precisa desenhar. Ah, bom! Aí sim! Então, é um jogo para os melhores, para os acima da média. E qual é o problema? Todos nós fazemos parte de uma média corporativa. E média que é média não suporta o diferente. Média que é média não suporta pessoinha que estão um sábado tendo curso de governança ou de fazer um MBA, porque a média está no clube. E média, quando ela é medíocre, ela vai querer fazer com que esse cara que está tentando descolar dela volte para o lugar que lhe é devido junto com a média. Ela empuxa. E nós temos que tomar muito cuidado qual é o jogo que a gente quer jogar. Quer ser CEO, quer ganhar 26 milhões, quer fazer parte desse jogo? Boquinha de siri. Ninguém tem que saber o que você está fazendo e aonde você está fazendo, porque média que é média, ela vai te mirar e vai fazer você ficar junto com ela, até você conseguir deslocar dela. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Vocês estão me acompanhando? Está pelo menos fazendo sentido para vocês o que eu estou falando? Tem preço para pagar para poder descolar. Ah, e é alto. E é alto, por isso que a gente tem que ter resiliência. E é alto, e por isso que a gente tem que ter muito focado onde é que a gente vai, como a gente vai. A gente é dona das tomadas de decisão que a gente faz. Tem hora que você tem que falar não e bater a fã, tem hora que você tem que fazer de conta que não está vendo. É o dia a dia, é conquista diária e um trabalho. Por isso que são poucos os que chegam lá, gente. Porque dá um trabalho do cão. E boa parte das pessoas que a gente conhece, elas querem estar ali, um pouquinho melhor talvez, mas não muito que tire eles da zona maior de conforto que eles têm. Tudo bem, moçada? Professora, Fala. como é que fica essa questão, por exemplo, existe um código de conduta e com certeza todas essas histórias, bagagem, fácil, não é bom não. Sim, por isso que nós falamos. Vamos lá, né? Nós falamos ontem dos conflitos de agência. Vamos pegar o fio condutor, tá? Porque tudo está ligado. Por conta dos conflitos de agência, eu deixei claro ontem, eu espero ter deixado claro, que não existe governança sem fiscalização e controle, certo? Você tem que ter uma estrutura de fiscalização e controle. Então, você tem um conselho fiscal que atende ao acionista, à Assembleia Geral, e diz o seguinte, o conselho, os meninos que vocês colocaram no conselho e na diretoria estão fazendo dever de casa, está tudo certinho. Estou vigiando, fiscalizando, tá? Mas você tem que ter os programas ali dentro. E é o que nós vamos ver na aula do dia 10, que é o sistema de fiscalização e controle. E aí nós vamos entrar nos programas de compliance, na importância do código de conduta, né? Nas importâncias. Aí é o outro coisa, o que você tem que criar para você colocar toda uma organização na direção do que a gente fala que é as boas práticas, inclusive condutas éticas que a gente tem que trabalhar. E uma empresa hoje, o que está cobrando muito dela é ela ser brasileira e não fazer parte desse esquema sujo, asqueroso de corrupção que a gente tem aqui dentro. E ela tem que ter. E ela tem que ter evidências que ela não faz, que ela trabalha, que isso é valor para ela. Isso é função de conselho. Valor não é conselho? E isso é uma demanda que tem que sair do conselho.
e que nós vamos especificamente trabalhar isso a partir nossa próxima aula, que é dia 10, tá? Hoje nós vamos falar dos atores principais que a gente está falando, mergulhando para a gente entender essas nuances, né, de segregação de funções, atribuições e responsabilidades. Depois nós vamos estar focando ali os nossos sistemas de fiscalização. Quem faz o quê? O que faz a equipe de compliance, o que faz a equipe de auditoria interna e tal. A gente vai estressar a partir da aula do mês que vem essa questão de fiscalização e controle. Então eu peço um pouquinho de paciência, porque a gente fecha hoje os atores, trabalhamos, né? Hoje à tarde a gente tira as dúvidas que precisa ter, do trabalho, o que for, né? E no dia 10 a gente começa com o sistema de fiscalização e controle, a gente começa com o direcionador estratégico, vem as tendências e Brasil, ok? Que vai ser a nossa nova etapa, que vai ser o mês que vem. Mas o basicão, a base mesmo de governança, nós estamos fechando daqui a pouco, que são os atores, tá? Tudo bem? Então, isso é importante sim, Carolina, mas nós vamos ver e estressar na próxima aula do mês que vem, dia 10 e 11. Tá claro? Dá para esperar? Então, ótimo. Então, vai ficar com o dever de casa. Mas tem ainda, nós temos que acabar com essa visão que nós estamos aqui, né? E eu quero que vocês prestem muita atenção nisso aqui, principalmente as pessoas que trabalham com empresas familiares, pequenas e pequenas mineradoras aí. E vocês que estão, né, nesses escritórios de advocacia, vocês aí, porque vocês precisam entender isso que está vindo aqui também. Tá? Vamos ali. Nós temos que entender que em qualquer empresa, em qualquer organização, tá? Estatal, privada e tudo, nós temos 3 níveis de decisão estratégica. Tá? Essa disciplina, governança, compliance, agenda ESG, nesse MBA, está convidando vocês a entender a estratégia corporativa, onde vem as metas principais, onde esse jogo de poder é definido, como é definido, para que o resto aconteça. Essa estratégia corporativa é assunto de dono, mexe com capital social, é dono e conselheiro. E CEO, quando esse cara é muito bom e altamente estratégico para estar discutindo com o dono e com o conselho para onde vai a empresa. Nem todo CEO participa dessa estratégia corporativa, porque isso é do nível lá em cima. E quais são as questões chaves de um conselho, né, de dono, de uma assembleia? Né? Tudo que diz respeito a capital social. Então, portfólio de investimento, cultura é dono que define que tipo de cultura que está ali, né? Alocação de investimento, tudo isso é assunto de dono e dono resolve. O que vai fazer? Se dono quiser, no final do ano, tirar o dinheiro da empresa e colocar no ARA, ele vai fazer, porque o dinheiro é dele, ele faz o que quiser dele. Tá claro? E aí vai, então essa questão. E assunto de dono, quem resolve é dono e é estratégia corporativa. Definida a estratégia corporativa, o dono sabe, aquele negócio específico precisa de ter esse resultado naquele. Vem o que a gente está vendo aí, a estratégia de negócios. O CEO, gente, faz parte dessa estratégia de negócio. O CEO é contratado para quê? Para melhorar o posicionamento corporativo estratégico da empresa no setor dele. Aqui a palavra na estratégia corporativa, a palavra-chave é business, tá? Negócio. A palavra-chave o campo de ação do CEO é setor. É o melhor, é o posicionamento competitivo da empresa naquele setor de atuação dela.
É o mundo do Senhor. É aqui que vem aumentar o market share de tanto, fazer isso. Se nossa liderança vai ser uma liderança de custo ou se vai ser uma liderança de diferenciação. Aqui é o jogo do setor. Aqui é as 5 forças de Potter ali no dia a dia e o setor está ali. Você tem que ganhar espaço no setor de atuação da empresa. É o mundo do setor. A palavra aqui, o campo de ação aqui é setor. A estratégia corporativa é mundo. Eu começo a querer mudar, diversificar o meu portfólio de investimento. Não tem setor, é qualquer um que vai aumentar o meu ganho, né, na minha expectativa de dono. E tem a última estratégia, que é a estratégia funcional, que é a função nossa, tá? A estratégia funcional, que é essa de baixo aqui. O que é estratégia funcional, gente? Cada um de nós tem um dever de casa para fazer e você sabe que se você fizer bem o seu dever de casa, junto com o dever de casa do Marcelo, e se ela fizer bem o dever de casa, a Ana fizer bem o dever de casa dela, todo mundo fizer bem o dever de casa, nós estamos ajudando o CEO a defender ali o dever de casa dele, a meta que ele tem. Aqui, nós pensamos em atividade, em função. É o melhor contador, é o melhor advogado, é o melhor isso, é o melhor contrato, é o melhor tudo. Atividade e função. É a estratégia funcional. Vocês são bons em atividade e função. Tá claro? O que eu estou querendo mostrar para vocês? Tem gente que faz cursos de MBA para quê? Buscar cada dia que passa, tá? Cada dia que passa o quê? Né? Mais ferramenta, né? Mais ferramenta para ele entregar a cada dia que passa, para ser melhor em atividade, em função. Eu faço buscando, e todo mundo vem com aquele aceito de buscar ferramenta, para você trabalhar mais, entregar mais, ser melhor, e entregar mais. Certo, pessoal? Então, o que a gente faz? E achando que você, quanto mais integrar, mais ferramentas você tem, você vai ter, né, oportunidade de fazer parte da estratégia do setor, da estratégia da diretoria, da estratégia de negócio. Tá claro? Só que não. Nós temos que tomar muito cuidado com as entregas que nós estamos fazendo. Porque se é uma pessoa que busca, e a cada dia que passa você busca mais o quê, pessoal? Tá? Busca mais o quê? Atividade, função, e eu tenho que sair, né? Cada dia que passa mais atividade e função. Eu quero buscar ferramentas para que eu faça melhor o que eu faço. Entrega. Então hoje você tem uma equipe com 5 pessoas, e você tem uma meta, você e a sua equipe para entregar, que você tem que entregar 10. O ano que vem a sua meta vai passar a 17, você vai ter 3 pessoas e você vai entregar. Porque a turma da estratégia funcional é condicionada a entregar. Morre, mas entrega. Tá? Achando que quanto mais entrega, mais possibilidade ela vai ter para estudar, para fazer essa subida vertical na empresa. Aí, de repente, aparece dentro da sua própria empresa uma oportunidade que você olha para ela e fala assim, meu Deus, é o meu sonho aqui nessa empresa ter isso aqui. Você vai chegar para o seu chefe e falar, chefe, chegou essa porta, eu preciso dessa oportunidade, é o meu sonho, deixa eu ir, me dá oportunidade para ir. Seu chefe vai olhar para você e falar assim, ô Letícia, querida, até eu te vejo nessa coisa. Mas se você sair daqui hoje, eu vou ter que colocar 5 para fazer o que você faz. Eu não posso ficar sem você. E às vezes você perde uma boa oportunidade da sua vida, porque você entregou demais. E aí a gente tem que entender o que a gente quer da vida? O que você está fazendo ali? Porque atividade e função, você treina as outras pessoas para fazer para você. Não é você que tem que fazer.
Você sair da atividade em função do qual você faz parte, você tem que saber um outro tipo de jogo. Quem está subindo por causa de quê? Você tem que ter tempo para você entender ali. Quem entrega demais nem sabe se está chovendo do outro lado fora da empresa, porque você não está tempo, você está focado aqui, achando que você está fazendo o dever de casa como tem que fazer. Você pode estar fazendo o dever de casa do jeito que precisa fazer, mas é isso que você quer? Porque se você quiser subir, não é nesse jeito que você está fazendo. O racional é outro. Está sabendo, dominou uma atividade, passa para os nerds, passa isso para os outros e tudo, e vai entender o que está valendo na sua empresa para você se posicionar para ser feliz dentro da estrutura de poder que você quer, que você almeja. Não é entregando demais, porque quem entrega demais não entende nada de estratégia porque não tem tempo. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, pessoal? Ei? Sim. Tá? Então, boa parte de nós estamos aqui na estratégia funcional, querendo ser CEO, querendo ser diretor. Só que nós estamos entregando demais, a gente não sabe o que é o jogo que está sendo julgado. E fazer parte desse jogo, você tem que saber esse jogo. Você tem que se preparar para esse jogo. Tá claro, gente? E aí você se preparar. Então, é você olhar para trás e por onde você passar, você deixar uma turma que você montou. Porque se você chegar lá, você leva essa turma toda. E você tem uma estrutura de poder a seu favor que faz uma tremenda diferença em qualquer lugar que você esteja. A gente tem que aprender a soltar o osso aqui. E a gente vê dono de empresa não querendo soltar o osso porque ele não sabe, isso aqui não tem tempo para mais nada, é a zona de conforto dele. E nós que trabalhamos e temos que mostrar ao acionista ter um pensamento de dono, tá? A gente tem que mostrar que tem essas outras estratégias, que tem essas outras questões-chave que só ele pode tomar. E antes da gente passar para as perguntas, vamos ver mais uma coisa. Você consegue se perceber qual é o tempo? Você consegue se perceber até o final do ano? Você vai estar fazendo a mesma coisa que você está fazendo agora, do mesmo jeito? Você consegue se perceber daqui a 3, 5 anos? Você vai estar na sua empresa, fazendo o quê? Como? Porque essa forma da gente se perceber e o que a gente consegue avaliar, o que pode acontecer na sua vida, mostra muito aonde a gente está. Porque você hoje está na empresa, se você está pensando 1 ano, 2 anos no máximo, você é funcional, cara. Você está vendo aqui as coisas que estão aí, você está na atividade e função. Se a empresa consegue se perceber daqui a 3 a 5 anos, é o espaço temporal de um CEO, que é o quando ele vai ficar ali. E um conselho tem que pensar a empresa daqui a 10, 15 anos. São modelos mentais temporais completamente diferentes. Quem está na funcional e pensando muito em curto prazo, ele está no funcional, é atividade e função. Você não tem noção do que está acontecendo no setor, você não está entendendo o que está acontecendo no país, você não está nem sabendo que está vindo uma guerra por aí, como é que essas coisas podem estar acontecendo, tá? Para a gente ver, né? E aí, a gente vai ter que pensar um pouquinho, né? O que a gente quer da vida e como que a gente está ali, tá? Essas questões chaves é muito importante, porque tem um viés que a gente acha que entregando demais a gente vai. E nós adoramos entregar, nós somos condicionados a entregar. Se é isso, se você tem um perfil para entrega, e é isso que te faz feliz, vai ser feliz e vamos lá. Mas não queira ser CEO para ganhar 27 milhões ou escambau ali. Porque você vai estar pensando na atividade. Você foi feito e gosta de ser trator, carregador de piano. Tem nada de errado nisso, é escolha pessoal. Mas eu quero fazer parte, eu quero ser conselheiro, o seu modelo de mental tem que ser outro.